Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos Rui Moreira, foi Presidente da Câmara Municipal do Porto durante 12 anos, também foi mandatário nacional da candidatura de Luís Marques Mendes nas eleições presidenciais, na primeira volta, naturalmente. Bem-vindo, Rui Moreira. A atualidade impõe-se nos últimos tempos, principalmente devido às tempestades, em particular a tempestade Christine, mas também outras que vão deixando o país num estado difícil. Foi autarca durante 12 anos, enfrentou também cheias no Porto, embora com dimensões diferentes, mas lembro-me de algumas. Também conhece bem o modo de funcionamento da Proteção Civil, dessas funções, em particular também essa ligação. Também é informado sobre a realidade que o rodeia. Tendo em conta tudo isso, consegue perceber se o Governo falhou na resposta que foi dada à tempestade da Christine, ou era impossível ter dado uma resposta suficientemente adequada? Então, é um prazer estar na Vichy Soase. Aliás, é uma sopa que eu gosto particularmente e gosto do vosso programa. Olha, enfim, numa situação desta natureza é praticamente impossível responder a um desafio ao desafio que se coloca. De facto, nós não estamos habituados a este tipo de alterações climáticas desta natureza. A população não está preparada, a Proteção Civil não tem os recursos e é muito difícil. É a mesma coisa que se nós tivermos um tremor de terra, ou seja, é difícil. O que acontece depois é que a forma como o país se organiza em termos da Proteção Civil é muito assimétrico. Nós temos municípios, o caso do município do Porto, por exemplo, é um município com uma área pequena, com muita densidade populacional, em que tem um conjunto de estruturas preparadas para corresponder a este tipo de circunstâncias, mas aquilo que nós sabemos é que há um país profundo, muito diferente, em que os municípios têm poucos recursos, têm pouca capacidade instalada, e o país visto de Lisboa demora muito tempo a ver. A sensação com que eu fiquei é que o país demorou, e também os nossos governantes demoraram algum tempo a perceber qual era a dimensão da catástrofe. Até porque, de repente, todas as comunicações foram arrancadas, nós temos um país que vive fundamentalmente da eletricidade, e a eletricidade também ela parou, e, portanto, ficou com a sensação de que não havia sequer recursos para poder fazer outra coisa. Portanto, tenho muita dificuldade em criticar aquilo que sucedeu. É muito difícil fazer uma avaliação crítica numa situação em que o país de caos, ou seja, eu passei pela A1 na sexta-feira passada e depois fiz a 8 no domingo. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu, nomeadamente à floresta ali na zona do Pinhal de Leiria, em que vemos árvores que foram partidas a meio, arrancadas a outras zonas, parece aquele desastre da Sibéria no princípio do século XX, em que as árvores estão todas deitadas, vê-se estruturas até de betão partidas, vê-se todas as estruturas, não há comunicações e, portanto, é muito difícil fazer uma crítica severa relativamente a esta Mas então, deixa-me só interromper para perguntar, então, se calhar, olhando para a frente, é preciso que o Governo tenha agora coragem para fazer algumas mudanças de fundo, não é? Por exemplo, nos aspectos que estava a referir, na organização da Proteção Civil, na maneira como a eletricidade funciona e as ligações funcionam em Portugal?
Acho que sim. Desde logo nós já percebemos há muito tempo que esta história do Ciresp não existe, quer dizer, não vale a pena, porque na primeira circunstância há falta de energia, há falta de comunicações, as torres desaparecem, portanto não vale a pena. Mas eu não consigo compreender porque é que nós não usamos o Starlink. As redes de televisão usaram o Starlink e funciona. Porque é que não se distribuem Starlinks pelas freguesias? Por exemplo, é uma coisa que qualquer de nós consegue perceber que não vale a pena nós andarmos a insistir em tecnologias estranhas quando existem tecnologias globais que funcionam bem. É apenas um exemplo do que se pode fazer. Portanto, acho que, ao mesmo tempo, há uns anos atrás, acabaram com os governos civis. O governo civil era, no fundo, era a representação descentralizada do Estado Central. Hoje, as CIMs e as áreas metropolitanas não assumiram essas funções. E, portanto, nós hoje em dia estamos muito dependentes depois da capacidade de cada município e também da vontade e da aposta que cada município fez na prevenção de catástrofes naturais e deste tipo de circunstâncias. E muitos desses municípios, pura e simplesmente, não têm massa crítica, não têm engenheiros, não têm trabalhadores, não têm quem possa intervir no terreno. E há sempre nesta coisa, nestas situações, nós ficamos sempre com a sensação que há uma grande generosidade das pessoas, mas às tantas vemos alguns responsáveis que funcionam quase como o povo chama, como baratas tontas, andam para ali a correr de um lado para o outro. Eu falei com algumas pessoas que conheço que vivem naquela zona e diziam, nós estávamos ali desesperados, passava os carros da GNR para a frente e para trás, mas ninguém parou a perguntar se nós precisávamos de alguma coisa, está a ver? Portanto, esta sensação que também eu já assisti, por vocês provavelmente também, em situações de incêndio, em que de repente há uma correria enorme, uma generosidade enorme, mas muito pouca capacidade de liderança, e essa da liderança tem que ser descentralizada, mas tem que ter massa crítica. Portanto, talvez tenhamos que encontrar aqui uma forma de organizar o país de outra maneira. A Ministra da Administração Interna disse que não sabe o que falhou, que foi uma aprendizagem coletiva. O Ministro da Presidência publicou um vídeo que depois teve que retirar. O Ministro da Economia também foi um bocadinho atabalhoado quando disse que as pessoas deviam utilizar o salário do mês de janeiro e depois então viriam os apoios no final de fevereiro. Sobre isso dos apoios já lhe vou fazer uma pergunta, porque também já vi que já disse que não podem ser enviados por MBWay, pois há uma responsabilidade de quem atribui os apoios. Mas não obstante a boa vontade que o Governo possa ter tido, a comunicação não correu bem, como disse o Presidente da República? A comunicação não correu bem, mas também já agora a comunicação do Sr. Presidente da República também não correu nada bem. Também lhe ia perguntar isso a seguir, até se houve alguma falta de... Não, falta de senso, não é? Quer dizer, vamos ver. É evidente que a comunicação não correu bem. Eu defendo muitas vezes, e tenho falado muito nisto, nós precisamos de governantes. Nos tempos de hoje, os governantes precisam de saber comunicar bem. Tem que ter muito cuidado com a palavra, qualquer palavra que é dita é muitas vezes até descontextualizada, mas essa é a natureza da nossa vida contemporânea. Não vale a pena nós tentarmos voltar atrás. No passado não era assim, no passado havia, os políticos diziam as coisas que queriam e não havia este escrutínio. Hoje há um escrutínio grande. E, portanto, o que me parece é que nós vimos que o Primeiro-Ministro foi capaz de falar no tempo, eu acho até que falou no tempo certo, devo dizer que houve quem dissesse que ele devia ter falado antes, era preciso naturalmente perceber a dimensão da coisa. Alguns dos ministros enterraram-se em erros de comunicação que depois são escrutinados por toda a gente, principalmente numa altura destas. Nós hoje em dia vivemos no politicamente correto, na palavra certa, e portanto temos que ter um cuidado que se calhar não houve, e se calhar as pessoas... Nós precisamos de governantes que sejam políticos, não precisamos de governantes que sejam especialistas nem técnicos, e acima de tudo não podemos ter governantes que nos aumentam a nossa incerteza, ou seja, quando nós já estamos numa situação em que não percebemos o que é que está a acontecer, quando aparece um governante a dizer que também não percebe o que é que está a acontecer, causa angústia, e essa angústia depois paga-se caro, não é? Paga-se caro até na inter-relação, na economia. Portanto, não me parece que tenha sido muito feliz no caso da Sra. Ministra da Administração Interna. O Sr. Ministro da Defesa também fez uma aparição que não pareceu a melhor. O Ministro da Presidência fez um vídeo que depois teve que tirar porque percebeu que
que isto não vai, não estamos, quer dizer, nós gostamos muito de TikToks, mas não se pode governar por TikTok, não é? Aquilo é uma coisa assim tiktokiana. Portanto, sim, acho que foi mais a comunicação do que a resposta que correu mal. Mas isso abrange também todos os atores políticos. Nós tivemos atores políticos, com todo o respeito, a dizer que isto não é um jardim zoológico, mas depois aparece o líder do seu partido e vão passear e mostrar o jardim zoológico. Neste caso, o Presidente da Câmara de Leiria. Exatamente, que é um amigo meu, tenho maiores considerações por ele e percebo o desespero em que está, mas quer dizer, aquelas declarações são declarações que só podem ser, nós só as podemos compreender por ele estar em algum desespero. Não é muito razoável que haja esse tipo de declarações, porque só criam ansiedade, não resolvem nada. Não é? São desabafos, bem sei, mas os desabafos hoje são escrutinados de outra maneira. Deixa-me perguntar-lhe, porque também falou aí do Presidente da República e da maneira como comunicou. Nós queremos perguntar-lhe porque o Presidente da República anda a fazer um périplo pelas zonas afetadas, já fez algumas críticas muito duras ao Governo. Acha que é a falta de solidariedade institucional? Eu acho que eu tenho, com todo o respeito pelo Sr. Presidente da República, e acho que nós vamos ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa e muitas coisas, eu acho que há uma sensação de vingança, ou seja, relativamente ao Governo. Nós percebemos que ele e o Primeiro-Ministro nunca tiveram a melhor das relações, mas parece um ajuste de contas, algumas das declarações dele, mas nem me preocupa tanto relativamente ao Governo. Nós vimos a reação ontem das operadoras, com toda a razão, quer dizer, há uma insensibilidade da parte do Sr. Presidente da República que no meio disto tudo resolveu ir para o Vaticano. Quer dizer, quando o país estava virado ao contrário, o Sr. Presidente da República resolveu ir para o Vaticano. Eu percebo que ele é católico, gosta muito de ir ao Vaticano, que está de saída, que esteve doente, que teve que adiar a viagem. Mas depois chega cá e de repente começa a fazer um conjunto de declarações avulsas que soam a ajuste de contas. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa também estava a correr um bocadinho contra o próprio prejuízo por não ter estado imediatamente... Eu acho que ele estava a reagir às críticas que lhe foram feitas pelo facto de, numa altura destas, ter resolvido ir viajar. Ora, com todo o respeito pelo Vaticano e pelas relações de Portugal com o Vaticano, não são tão cruciais, não estamos a falar numa coisa tão crucial que leva que o Sr. Presidente da República se ausente, e principalmente tendo explicado que lhe tinham dito que nestas situações os responsáveis políticos não deviam aparecer nos locais. Quer dizer, o que não faz sentido nenhum, porque ele sempre o fez, independentemente dos pareceres que tinha. Portanto, parece-me aqui também, e quando estamos em campanha eleitoral, ainda por cima, e sabemos também que a campanha eleitoral está a ser claramente atingida por isto, parece-me que o Sr. Presidente da República, neste caso, não esteve nada bem. Não esteve nada bem. Já agora, na campanha, tem visto algum aproveitamento político aqui da tempestade? Claro, eu acho que o Dr. André Ventura tem feito aquelas rábulas do costume, não é? E, portanto, tem tentado apostar naquilo que sucedeu e nas consequências do desastre para tentar mostrar que o Estado que ele quer alterar não funciona. E isso obrigou o Dr. António José Seguro também a vir a terreno, mas com uma prudência bem diferente, quer de André Ventura, quer até do atual incumbente. Eu, antes de irmos só à matéria das presidenciais e da segunda volta, como tem esse conhecimento da estrutura da Proteção Civil, uma das críticas que André Ventura fez e que às vezes é feita muitas vezes à estrutura é que muitas vezes as pessoas que são nomeadas como responsáveis da Proteção Civil nas autarquias são um bocadinho boys ou alguém da confiança partidária do que propriamente especialistas. Não sei se por conhecimento que tem do terreno se é assim. Se essa crítica é justa. No nosso caso, a nível municipal, seguramente não é assim. Nós temos montamos uma estrutura ao longo dos anos diferente, montamos um centro de gestão integrada. O que é que nós pensamos? Que é preciso ter uma sala de pânico que funciona e funciona todos os dias. Nós temos lá, desde a Proteção Civil Municipal, aos sapadores bombeiros, à PSP, à Polícia Municipal, também às pessoas ligadas aos transportes públicos e também à limpeza urbana. E com um conjunto de interações através de câmaras de filmar que nos permitem fazer o diagnóstico e intervir rapidamente. E temos-lo feito, quer em circunstâncias como fala de inundações, quer em circunstâncias, por exemplo, quando temos grandes eventos, os eventos do fim do ano, quando há o São João, ou seja, nós temos essa estrutura montada. A nível é verdade que quando nós depois olhamos para as estruturas mais a nível já distrital e tudo mais,
Percebemos que as escolhas são muitas vezes feitas por razões de ordem, por nomeação política, não tenho dúvida que assim é. Portanto, acho que haverá casos e casos. No nosso caso, nunca foi assim, eram pessoas que faziam parte de uma estrutura municipal, escolhidas por concurso público, e como sabe eu não tenho partido, e portanto os concursos públicos na Câmara do Porto são feitos como devem ser, com um júri externo, em que temos inclusivamente professores da Faculdade de Psicologia a fazer a avaliação dos candidatos. Temos tido esse cuidado. Eu sei que não parece, mas estamos em plena segunda volta das presidenciais. Faltam dois dias para acabar a campanha oficial. O Rui Moreira, na primeira volta, foi mandatário de Luís Marques Mendes. Já percebeu o que é que correu mal? Se há coisa que não lhe podem imputar é que, de facto, envolveu-se e disponibilizou-se e esteve sempre muito presente, talvez mais até do que muitas pessoas esperavam que assim fosse. Mas até por essa visão privilegiada percebeu o que é que correu mal nessa candidatura? Olha, coisas que eu infelizmente não queria mesmo revelar, não quero ofender ninguém, mas houve falta de envolvimento de pessoas que se deviam ter envolvido, porque para todos os efeitos a candidatura tinha um apoio partidário. Vou dar apenas um exemplo para não criar grande polémica, porque não me interessa criar nenhuma polémica. No dia em que Luís Marques Mendes veio ao Porto, na quinta-feira antes das eleições, portanto faltavam na véspera do fim da campanha, Luís Marques Mendes veio ao Porto. Andou a passear pela Rua de Santa Catarina, e eles entenderam e bem não fazer uma arruada porque estava muito mau tempo. Depois fomos ao Bolhão, onde eu notei que havia muito poucas pessoas das estruturas partidárias. E depois acabamos numa sessão num edifício municipal que foi cedido pela Câmara, como aliás é sua obrigação. Mas veja bem, nessa mesma noite, mais ou menos à mesma hora, decorria aqui no Terminal de Cruzeiros em Matosinhos, portanto a 5 km de distância, um grande evento organizado pela candidatura do Coutinho de Figueiredo. Esse evento era promovido por 2 ou 3 pessoas que aparecem no cartaz. Uma delas era a Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Marta Massada. Marta Massada. Uhum. Exatamente. Quer dizer, quando chega a este ponto, a Marta Massada que foi escolhida pelo PSD, não foi escolhida por outro, não é? Uhum. Que era mais ou menos uma pessoa inexistente politicamente. Uhum. E, portanto, quando há este tipo de funcionamento, é difícil esperar mais. Ainda assim, eu não atribuo a isso o que aconteceu à candidatura de Luís Marques Mendes. Eu acho que a candidatura de Luís Marques Mendes estava a correr relativamente bem até um determinado momento, e há um momento que eu diria que é um momento crítico, que é um momento em que ele entra num debate e nesse debate o Almirante Gouveia Melo entra no elevador com uma granada e resolve tirar a cavilha e atirá-la para o chão. Eu acho que isso matou as 2 candidaturas, quer que lhe diga. Acho que não houve golpe de rins suficiente no momento imediato para reagir. Foi um ato kamikaze Sim. o Almirante que acabou por dar cabo das 2 candidaturas. Sim. Foi dos primeiros apoiantes de Marques Mendes a declarar que ia votar em António José Seguro nesta segunda volta. O presidente do PSD também devia tê-lo feito, não? Ou por ser primeiro-ministro? Não, eu acho que o primeiro-ministro não podia ter feito. Explico rapidamente porquê. Nós vivemos num sistema, neste momento, tripartidário, se assim quiser. Temos 3 forças políticas muito próximas umas das outras em termos de peso eleitoral e peso parlamentar. O Primeiro-Ministro não tem neste momento nenhuma garantia de ter apoio, seja de um partido, seja do outro, para poder aprovar os orçamentos e cumprir a legislatura, e portanto por isso não o devia fazer. Também não o devia fazer por outra razão, porque se ele o fizesse, isso iria dar vantagem objetivamente a André Ventura, que iria dizer o nós e ele, estão a ver, sou eu contra todos. E, portanto, a partir daí sim se poderia dizer que os votos de André Ventura eram todos os votos de Chega. Ora, os votos que André Ventura vai ter nesta segunda volta não são os votos de Chega, são votos do Chega e são votos de outras pessoas que pura e simplesmente não querem votar num candidato da área socialista. Portanto, eu acho que ele não tinha outra coisa a fazer que não fosse
fazer aquela declaração. Achei perfeitamente razoável e do ponto de vista político, ainda que cá para nós eu estou mesmo convencido que sei em quem é que Luís Marques Mendes vai votar. Mas isso é outra coisa. Montenegro, neste caso. Claro. Desculpa, sim, Luís Montenegro vai votar. Sim. Tenho a certeza que Montenegro vai fazer a mesma coisa que Luís Marques Mendes, que eu e que todas as pessoas moderadas vão fazer neste momento. Quer dizer, bom, vamos votar em Tosé Seguro, não é? Uma abstenção grande provocada pelas condições climatéricas e por o voto ser mais de rejeição do que por convicção, pode colocar em causa a vitória de António José Seguro? Pode mesmo. Acha que é um risco real? Quer dizer, apesar de tudo é um risco distante, mas é um risco que existe, porque o voto de André Ventura é muito voto contra, é muito voto de rejeição. Nós notamos isso muitas vezes nas eleições europeias. Nós, quando votamos nas eleições europeias e depois vamos fazer a avaliação do resultado eleitoral, percebemos que muitas das pessoas que foram votar não foram votar a favor de coisa nenhuma, até porque não percebem muito bem para que é que serve o Parlamento Europeu, e vão mostrar a sua indignação, o facto de estarem zangados, o facto de estarem desiludidos. Esta é uma altura em que muitas pessoas estão extremamente zangadas e estão desiludidas e estão aflitas. E muitas outras, e o risco maior é a abstenção, muitas outras nestas circunstâncias não vão votar, umas porque acham que dão como adquirido a vitória de António José Seguro, e o que é perigoso, nós sabemos o perigo que isso representa, e outras porque nestas condições atmosféricas adversas não estão para ter o incómodo de ir votar. E vai estar mau tempo de certeza, não é? Vai estar mau tempo. Deixa-me estar também, disse que não avançou para Belém porque João Coutinho Figueiredo já tinha avançado. O que é que acha deste novo movimento criado pelo antigo líder da IEL? Ainda há alguma hipótese de vermos Rui Moreira à integral? Não, de forma alguma. Eu acho que este movimento é um movimento que vai extinguir a IEL. Acho que é o fim da IEL. Portanto, acho que para já é o administrador da massa falida da IEL, porque a partir deste momento a IEL pura e simplesmente não tem condições de subsistir. Não vejo como é que a IEL vai subsistir. É evidente, pode-me dizer, bom, mas ele está a preparar uma candidatura para as eleições. Chamou-lhe 2031, não é? Bem, é um movimento. Já viu a distância, quer dizer, também podia dizer que é 2036. Agora, objetivamente, isto é utilizar aquilo que foi o voto que ele teve para extinguir a ela. Não vejo como é que a ela vai sobreviver a este impacto. Daqui a 5 anos, João Coutinho Figueiredo é da idade que Rui Moreira tem agora, portanto é novo. Não é isso que será o impedimento? Sim, não tenho dúvida que ele vai poder concorrer. Agora, é um bocadinho cedo para tirar a pedra para o charco, não é? Parece-me a mim. Agora, acho que a ideia é diferente. Eu acho que é, de facto, tentar recentrar aquilo que é um movimento liberal dentro do espectro político em que ele, desde que ele saiu, e reconheça-se isso, não foi capaz, nem com o Rui Rocha, nem com a atual líder. De facto, aí ele não se percebe muito bem o que é que ele anda a fazer no espectro político. Agora, parece-me que isto para ele é absolutamente mortífero. Claro. Agora que já não é Presidente da Câmara, já pode confessar que votou em Pedro Duarte, não? Se eu posso confessar que vou em Pedro Duarte, não vou dizer que saiu uma notícia há pouco mais de... Não custa tentar. Saiu uma notícia há pouco mais de uma semana que dizia o seguinte: Pedro Duarte trava a construção de casas e duplica câmaras de videovigilância no Porto. Rui Rio, que é sempre muito ativo no Twitter, partilhou a notícia e escreveu o seguinte: uma opção inteligente pela qualidade de vida, só é pena já não se conseguir emendar alguns exageros que em má hora se fizeram nos últimos anos. Isto era autocrítica ou estava a criticá-lo assim, o Rui Rio? Não faço ideia quem é que o Rui Rio é absolutamente incapaz de autocrítica, portanto... então era mesmo para os seus 12 anos, se formos a perguntas e respostas, não é? Aquelas bolsas opcionais, seguramente que o Rui Rio me estava a criticar, porque o Rui Rio arranja os dentes sempre que eu vou falar em alguma coisa que eu tenha feito, mas isso é um problema dele, é um problema psicológico que eu não quero avaliar, eu não sou psicólogo. Foi falado para cabeça de lista da AD às europeias, também admitiu no verão essa tal candidatura a Belém que depois não avançou. O que é que o futuro lhe reserva? Aceitaria, por exemplo, ser ministro de um governo de Luís Montenegro?
eu não, olha, para já estou a fazer um período sabático que está-me a dar imenso gosto. Estou a organizar a minha biblioteca, consigo estar mais com os meus filhos e com os meus netos e fazer coisas que eu queria fazer, viajar um pouco, enfim, tenho feito isso. Não, agora um cargo ministerial de forma alguma, nunca se colocou, não faz nenhum sentido. E lembro-me, uma certa altura, também numa entrevista que fizemos numas autárquicas, dizia, mas também não me sinto com grande vontade de ir lá para fora. Embaixador da OCDE já admitia agora, porque parece estar em forma. Nessa altura dizia que tinha ali uns problemas de saúde, mas agora já está em forma, já admitiria um cargo desse género. Não tenho nenhum problemas de saúde. Ou seja, eu nunca vou. Já me falaram tantas coisas. Repara, ao longo dos últimos anos deram-me como certo na EDP, depois disseram que eu ia para a Federação Portuguesa de Futebol, depois disseram que eu ia para não sei quantas coisas, e portanto eu não faço essas avaliações. Há uma coisa que é certa, não vou seguramente para o setor privado, para qualquer empresa que tenha tido transações, negócios na cidade do Porto ou tenha aqui feito investimentos. Isso pode ter a certeza que não. Portanto, essa certeza posso... Portanto, já podemos excluir esta, agora temos de ir vendo uma a uma. Só se for mesmo um dia... Uma diga assim, eu neste momento considero que depois de ter sido Presidente de Câmara do Porto e ter tido as decisões que o Dr. Rui Rio não gosta e o Dr. Pedro Duarte pode tomar as mesmas ou diferentes, há uma coisa que lhe posso garantir, não vou fazer aquilo que tantos fazem, que é dizer agora vou trabalhar para uma dessas empresas que teve negócios na cidade do Porto. Isso eu não faço. Portanto, eu prefiro ir aqui pela negativa, ou seja, quais são as portas que estão fechadas? Essa porta está absolutamente fechada. A presidência do Futebol Clube do Porto também, ou não? Não, temos um excelente presidente, acho que o André Vilas Boas está a fazer um ótimo trabalho, é uma pessoa nova, tem essa capacidade e também eu nunca disse que queria ser presidente do Futebol Clube do Porto, é uma coisa também um bocado curiosa, não é? Também várias vezes me deram como candidato ao Futebol Clube do Porto, eu nunca quis ser candidato ao Futebol Clube do Porto, não. Muito bem, Rui Moreira, vamos agora à fase do carne ao peixe. Carne ao peixe. Já tivemos um carne ao peixe pelo caminho. Já. Sei que foi campeão de vela. Quem é que levaria num barco à vela pelo Douro? Rui Rio ou Filipe Araújo? Filipe Araújo, seguramente. O Rui Rio podia acabar o passeio no Rio. Quem é que... Eu não gosto de marinheiros de água doce. não levaria Rui Rio, até pelo nome não levaria. Preferia o Filipe Araújo. Certo. Quem é que levava num tour fotográfico? Luís Montenegro ou António Costa? Num tour fotográfico? Provavelmente António Costa. Para terminar, quem é que apoiava numa candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto? Pedro Duarte ou Manuel Pizarro? André Vilas Boas. Isso eu não peço desculpa. Aqui nem carne nem peixe. Aqui, mas... Aí desculpem lá, aí vamos para o marisco. Podias dizer que o Manuel Pizarro tinha mais jeito para um clube de futebol do que para o Pedro Duarte, parece-me que liga mais à bola, não sei. Mas pronto, não sei, eu tenho visto o Pedro Duarte a assistir a todos os jogos. Agora é Presidente da Câmara, tem que ser. aliás vejo os dois no camarote presidencial, o que é muito saudável. Tanto Manuel Pizarro como Pedro Duarte vejo por lá, portanto acho que eles estão irmanados nessa causa. Ainda que Manuel Pizarro tenha apoiado nas eleições Pinto Costa. Mas isso, Pedro Duarte não faço ideia quem é que apoia, eu nunca falei com ele sobre isso, como calculo. Rui Moreira, estamos mesmo a chegar ao fim, à nossa sobremesa, queria que nos dissesse porquê que escolheu essa música, qual é essa música que nos trouxe? Suzanne, do Leonard Cohen, porque tem a ver com talvez um dos grandes músicos que eu ouvi, e é uma música que nos, para já é um poema magnífico, e fala de um amor não concretizado, e portanto é uma música que eu gosto particularmente do Leonard Cohen, achei que calhava bem neste programa. Muito obrigado, Rui Moreira. A Vichy Soares. Prazer. Obrigado. Obrigada. A Vichy Soares regressa, como sempre, na próxima semana. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just
when you mean to tell her that you have no love to give her. Then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.